vocês creem. Eu creio que Deus trouxe vocês aqui para uma noite especial, né? Deus vai nos tratar de uma forma muito especial. Deus vai nos tratar exatamente como a palavra de Deus fala, como Ele nos vê. Em Salmo 17:8, que diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, e como em Zacarias 2:8, a parte B, que diz: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus vai falar conosco hoje como uma menina, como uma criança. Deus vai curar a criança que está dentro de nós. E curando a criança que está dentro de nós, Ele vai restaurar a nós como mulheres. É com essa expectativa que eu quero que vocês escutem o recado de Deus para vocês. Eu vou começar a mensagem de hoje, contando uma história para vocês. Deixa eu me arrumar aqui. Num certo dia, uma mulher entrou numa loja de antiguidade e ela viu um vaso dourado muito bonito. E ela ficou admirando aquele vaso e olhando de tal forma que a vendedora ficou admirada com aquele brilho nos olhos dela. A vendedora chegou perto dela e falou: você quer comprar esse vaso? Ele está à venda. E aquela mulher falou para ela assim: eu não tenho dinheiro para comprar essa joia rara. Eu gostaria muito, mas eu não tenho condições de comprar um vaso tão valioso como esse. E a vendedora, com todo cuidado, pegou aquele vaso e colocou nas mãos dela e falou: olhe dentro desse vaso. E ao olhar dentro daquele vaso, aquela mulher pôde ver muitas linhas e ranhaduras dentro daquele vaso. E ela pôde perceber a dificuldade que aquele artesão teve para finalizar aquele trabalho. Esse vaso conta um pouco a história de cada uma de nós, que somos muito bonitas por fora, mas temos dentro de nós muitas ranhaduras, muitas feridas, muitas cicatrizes. Muitas vezes nós vestimos roupas lindas, colocamos maquiagens, usamos perfumes, acessórios maravilhosos para esconder as feridas, as cicatrizes que nós temos dentro de nós. Muitas vezes nós, no nosso trabalho, nós nos empenhamos muito e chegamos até a cargos altos na nossa profissão e procuramos esconder aquelas feridas, aquelas cicatrizes, aqueles machucados que ninguém jamais vê. Nós somos muitas vezes feridas nas nossas emoções, nas nossas infâncias. E essas feridas, elas vêm prejudicando a nossa vida, na nossa adolescência, na nossa vida da juventude e na nossa vida adulta. O envelhecimento cronológico não vai fazer com que essas feridas se tornem mais distantes e fazendo com que elas sejam curadas. A excessiva lembrança dessas experiências do passado, elas não vão levar a um amadurecimento emocional. A criança assustada que está lá dentro de nós, ela está aprisionada, mas ela está sedenta para ser entendida, para ser amada e para ser liberta. Ela quer uma oportunidade para dizer o que é que ela está sentindo,
quais as palavras que ela gostaria de dizer e que foi impedida durante uma vida inteira. Ela quer dar o grito de liberdade. A criança assustada que está dentro de nós, ela nunca cresce, mas ela permanece lá dentro, querendo ser alimentada e curada. As estatísticas mostram que a maior parte de nós vem de famílias desajustadas, disfuncionais. E essas famílias causam essas feridas. Uma pequena parcela da população vem de famílias tidas como normais. E o desajuste pode ser o resultado de muitas circunstâncias. E essas circunstâncias seriam a falta de disponibilidade de qualquer um dos pais, alcoolismo ou abuso de drogas, doença mental de algum dos pais, doença prolongada e contínua na casa, incesto, molestamento e abuso sexual, abuso físico, emocional e verbal, qualquer forma de rejeição, abandono, divórcio, ausência de casa devido a longas jornadas de trabalho e até morte. Quem passou, quem viveu dentro de um lar e esteve sujeita a alguma dessas circunstâncias, sabe o quanto é difícil viver e trazer as marcas desse tipo de educação. É difícil conviver com um pai alcoólatra, é difícil conviver com a ausência dos pais, é difícil conviver com o abuso físico, com o abuso verbal, é difícil crescer ouvindo palavras que ferem, palavras que diziam que a gente não era nada, que a gente não ia dar em nada, que a gente era feia, que era burra. É difícil conviver com a violência, é difícil conviver com a negligência, com a indiferença. Todas essas situações vão causando cicatrizes, marcas profundas, e quanto mais próximo é a pessoa, maior é a ferida. E você que viveu num desses exemplos de lares que eu citei, sabe o quanto foi difícil conviver. E sabe as feridas, e sabe a influência daquilo que você viveu no seu dia a dia hoje, a influência daquilo que você viveu nos seus relacionamentos. Em primeiro lugar, você não consegue sentir a alegria e o contentamento que a palavra de Deus diz que as pessoas têm a partir do relacionamento, a partir da conversão, a partir do momento que você se converte, você não consegue usufruir daquela alegria, daquele contentamento, porque aquelas feridas, aquelas cicatrizes impedem que você realmente usufrua de tudo aquilo que Jesus fez. Em segundo lugar, você se sente irritada, amarga, deprimida, tentando viver uma vida cristã na força dos seus braços. E não consegue, você vive patinando e não cresce espiritualmente. Você faz tudo aquilo que você aprendeu quando você foi discipulada, você faz direitinho, mas não flui, as coisas não vão para frente. Isso te deixa frustrada, isso te deixa muito decepcionada com você mesmo e às vezes até com Deus. E em terceiro lugar, os seus relacionamentos são reflexo dessa tensão e desse desapontamento. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo a relação entre a vida espiritual
e a vida emocional. Nós não conseguimos viver uma vida espiritual na sua plenitude se nós não estivermos maduras emocionalmente. Hoje, mais do que nunca, a gente vê isso. Se você conhece alguém que tem alguma deficiência física ou mental, é muito fácil da gente identificar. É muito fácil da gente identificar uma criança autista num parque de diversão, porque ela vai ficar quietinha, ela não vai interagir com as demais crianças. A deficiência física e mental é óbvia, mas o subdesenvolvimento emocional, ele não é tão evidente no momento em que a gente conhece a pessoa. Esse subdesenvolvimento emocional, ele só vai se tornar evidente a partir do momento que a gente vai convivendo com as pessoas. E quantas pessoas que não têm esse desenvolvimento emocional adequado? Quantas pessoas adultas que estão ainda vivendo numa fase de criança, de bebês emocionais, de crianças emocionais, de adolescentes emocionais. Por quê? Porque o seu desenvolvimento foi bloqueado por alguma dessas razões, por alguma daquelas circunstâncias que foram citadas lá atrás. E eu vou falar agora de algum dos sintomas da existência, como é que a gente consegue identificar a presença daquelas feridas. Em primeiro lugar, uma pessoa que tem ferida nas emoções, que foi ferida na sua infância, ela tem uma autoestima muito baixa. Como ela não foi amada, como ela não foi aceita de uma forma adequada, ela se vê de uma forma muito negativa. E ela entende que o mundo inteiro também não vai aceitá-la. Ela entende também que ela não vai ser amada pelas demais pessoas. Então ela se sente uma pessoa muito insegura, mal amada. E ela vai refletir isso nos relacionamentos. Vai ser aquela pessoa que vai... todo o amor que o marido, que os amigos possam estar demonstrando não vai ser suficiente, sempre vai ser pouco para ela, né? A gente fala, ela é aquele amor aspirador, ela precisa mais, nunca é suficiente. E ela precisa sempre estar se autoafirmando, né? Um outro sintoma é a ira não resolvida. Porque em determinado momento da vida dela, ela teve que reprimir aquela ira. Ela não podia colocar essa emoção para fora. E ela teve que reprimir. Ela teve que colocar para dentro, né? E a ira não reprimida, ela se torna como um vulcão dentro. E a qualquer momento ele pode explodir. E ele explode como? Através da violência. Então são pessoas que são violentas, pessoas de pavio curto, que não conseguem se conter. Qualquer estímulo e as pessoas estouram. São pessoas agressivas, violentas. Outro sintoma é a amargura, são pessoas amargas. São pessoas que tudo está ruim para elas têm uma cara que transmite aquilo que está dentro do coração delas. Magoam-se com facilidade, elas sentem muito medo. Não é aquele medo, porque o medo, Deus colocou, né? Deus fez o medo como como uma medida de proteção, né? Não é aquele medo racional. O medo racional é aquele que é proporcional àquele estímulo, né? Então nós temos que ter algum medo para nos proteger, mas é um medo irracional, né? É aquele medo que é desproporcional àquele estímulo, né? São as fobias, as paranoias.
aquelas pessoas que têm medo exagerado, às vezes de uma barata, de uma lagartixa, ou então acho que está sendo perseguido, que são aquelas pessoas que acham que todo mundo está contra elas, que todo mundo está fazendo um complô contra elas, né? E também a depressão, né? Não a depressão doença, entendeu? Porque a depressão hoje a gente sabe que é uma doença, né? E que tem que ser cuidada como doença, mas é aquela depressão recorrente, que a pessoa se cura e de repente cai de novo, e de repente está depressiva, né? E essa depressão que é algo que é consequência mesmo daquelas feridas, é diferente da depressão tida como uma doença, que é o desequilíbrio, né, dos neurotransmissores, da serotonina, noradrenalina, é diferente. É uma depressão, né, que é recorrente, a pessoa está constantemente com aquela doença e ela até se agrada de estar doente, porque aquela depressão faz com que as pessoas deem atenção a ela, que traz alguns benefícios, né, para ela. Um outro sintoma é a pessoa que vive extremamente se sentindo culpada. Tudo que acontece, ela acha que é culpa dela, né? Então é uma pessoa, é claro que eu costumo dizer que mulher, né, mulher tem um DNA a mais, que é o DNA da culpa. Não é esse caso, mas é um caso pior ainda, né? A pessoa se culpa de tudo. Tudo que acontece de errado, ela acha que a culpa é dela, né? Mas, veja bem, a culpa, é claro, a gente sabe que ela tem o lugar dela, foi criada por Deus para que a gente aprenda a lidar com o pecado, né? É algo da nossa consciência que vai usada, né, pelo Espírito Santo para mostrar onde nós erramos e nos direcionar no caminho certo. Mas quando ela é acentuada e não é direcionada no caminho certo, a culpa, ela causa um estrago muito grande na vida da pessoa, né? E muitas pessoas, elas precisam, então, esse tipo de pessoa, elas precisam crescer na vida emocional delas. Elas precisam, né, não o crescimento, crescer cronologicamente é muito fácil, a coisa vai acontecendo, mas elas precisam crescer emocionalmente. Elas precisam passar de bebês emocionais a crianças emocionais, né, e ter a sequência correta, né? Muitos podem ter a idade de 45 anos, a idade cronológica de 45 anos, mas a idade mental de um bebê, né? E eu vou citar algumas características, né, para vocês entenderem e vocês procurarem, né, se situarem, né? Eu vou citar as características de um bebê emocional. Eu espero que aqui não tenha nenhum bebê, né? Vou citar bebê emocional, criança, adolescente, e depois eu vou citar o adulto, que eu acredito que todas nós aqui, né, estamos situadas nessa etapa. Então, os bebês emocionais, eles procuram que os outros tomem conta deles. Tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. Vivem no mundinho deles. São movidos por gratificação instantânea. Eles querem tudo para eles. Tudo que é bom tem que ser dirigido para eles. Usam os outros como objetos para atender às suas necessidades. Então, as outras pessoas só existem para atender às necessidades deles.
Eu espero que não tenha ninguém aqui. Amém? Vamos ver as crianças emocionais. Estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem, né? Desembaraçam-se rapidamente do estresse, dos desapontamentos e das provocações. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Magoam-se com facilidade, queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam, tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. Agora, os adolescentes emocionais tendem a ser quase sempre defensivos, sentem-se ameaçados e ficam amedrontados com as críticas. Ficam de olho naquilo que eles dão para pedir algo em troca depois. Tornam-se preocupados consigo mesmos, são críticos. Agora eu vou ler as características de um adulto emocional. E esse é o nosso objetivo. E esse é, né, o caminho que nós temos que percorrer e chegar até ele. E é para isso que nós precisamos ser curados, para chegar a ser desta forma. E tudo que nós vamos fazer a partir, né, hoje, a partir de agora, no nosso culto, o objetivo é chegar a ser dessa forma. E eu vou ler. Os adultos emocionais, eles identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem com clareza, direta e honestamente. Então eles sabem, eles conhecem, né, os adultos, eles conhecem as suas necessidades e sabem falar claramente aquilo que eles precisam. E eles sabem pedir aquilo que eles precisam, sem rodeios, sabe, sem fazer ondas, sem nada, falam diretamente. Eles reconhecem, administram e assumem responsabilidade por suas ideias e sentimentos. Mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores sem se tornar antagônicos. Quer dizer, eles, mesmo quando são pressionados, mesmo quando estão numa situação de estresse, eles conseguem colocar as suas ideias, mesmo que elas sejam diferentes das outras pessoas, colocar os seus valores sem, sabe, sem mostrar, assim, sem colocar dúvidas. Respeitam os outros sem precisar mudar, sem querer que os outros mudem. Respeitam as diferenças nas outras pessoas. Dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos. Quer dizer, eles entendem que as pessoas não são perfeitas e cometem erros. Reconhecem as pessoas pelo que são e não pelo que recebem dela, né? Então, um adulto não fica valorizando as outras pessoas por aquilo que recebem daquelas pessoas, mas sim por aquilo que as pessoas são, né? Elas conhecem os próprios limites, elas sabem os seus defeitos, sabem as suas qualidades e sabem falar claramente dos seus defeitos, sem ficar preocupado com aquilo que os outros vão achar. A pessoa é segura, não tem medo que os outros vão criticar se ela apontar uma falha, se a pessoa mostrar, poxa, falar um defeito. Não fica preocupada com aquilo que os outros vão pensar dela. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Esse é o nosso objetivo. É dessa forma que Deus espera que nós cheguemos. É assim que eu quero ser. Não é assim que vocês querem ser? Então vamos partir para isso? Vamos caminhar mais?
para a gente chegar até lá? Então vamos partir para o resgate da nossa criança interior. Embora nós tenhamos crescido e nos tornado adultos, nós precisamos entender que aquela criança, como eu já disse, ela nunca morre. E que ela está dentro de nós. E essa percepção da criança, ela encontra respaldo na palavra de Deus. Encontramos em 1 Coríntios 13:11, que nos exorta a deixar as coisas de criança, a cortar as nossas reações infantis. Quer dizer, é um incentivo. Essa palavra diz que nós temos que deixar as coisas de menino, aquelas coisas de criança. Quer dizer, é um incentivo à maturidade. Por outro lado, em Mateus 18:3, a palavra de Jesus nos desafia a ser como criança para entrarmos no reino de Deus. Então, existem duas situações. A ideia da criança tem dois aspectos. Quer dizer, tem a criança ferida que precisa ser curada, e a criança, que representa o lado da alegria, o lado da criatividade, o lado do contentamento, que precisa ser restaurada. Então nós temos, a criança tem dois lados, tá? Mas hoje nós vamos ficar só com o lado da criança ferida. Num outro momento nós vamos estar restaurando, falando da restauração desse lado da criança, que é a alegria, a criatividade, o contentamento, que nós não devemos deixar morrer. Porque o adulto, quando ele deixa morrer esse lado dessa criança dentro de nós, ele se torna um adulto muito sério, muito carrancudo, Mas é um assunto para um outro momento. Hoje nós vamos nos ater a essa criança ferida que precisa ser curada. É importante a gente entender que quando o desenvolvimento da criança é interrompido, quando os sentimentos daquela criança são reprimidos, a pessoa torna-se um adulto com uma criança zangada dentro dele. E essa criança contamina o comportamento do adulto. Muitas vezes, essa criança que foi negligenciada na infância é uma fonte de infelicidade para o adulto. E os danos à alma, ocorrido, produzem no adulto uma criança interior que anseia por amor, que anseia por aceitação, por respeito, por aprovação. E quando as necessidades dessa criança não são supridas na infância, ela procura meios para se adaptar àquela situação. Ela procura meios para estratégias de sobrevivência. Ela deixa de ser ela mesma e ela vai procurar desenvolver um personagem. Ela vai assumir um personagem que ela entende que vai ser aceito no meio em que ela vive. Ela vai perder a sua própria identidade para assumir aquele personagem. E a criança pode optar por alguns dos seguintes papéis. E eu vou ler esses papéis e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e que vocês procurassem se identificar qual era o papel que vocês procuravam desempenhar na infância de vocês. Amém? O primeiro papel é o papel da criança herói. A criança herói é aquela que conserta tudo, faz a maioria das coisas que os pais não conseguem fazer. Ela cuida dos irmãos menores,
é vista como uma criança confiável, madura e responsável. Geralmente, mas não sempre, a criança herói é o filho mais velho. Normalmente, se destaca também na escola. Você conseguiu se identificar com uma criança herói? Ou você vai se identificar com a criança palhaça? A criança palhaça é a ovelha negra com fama de carneirinho branco. Ri de tudo. Problemas são dissolvidos com uma risada. Dor? Faça uma piada com ela. Tem a capacidade de fazer com que você e ela mesmo esqueçam por alguns instantes que a vida é dolorosa. Atrás do rosto sorridente, que tira o peso da tensão, há muita tristeza. Ou você é a criança bode expiatório. A criança bode expiatório é a ovelha negra. Alguém tem que levar a culpa. Merece ser punida pelos transtornos. Quem leva a culpa chama atenção. A criança perdida. Enquanto o herói está vencendo, o bode expiatório está se envolvendo em confusão e o palhaço está fazendo rir, a criança perdida não está sendo notada. Ela está sozinha no quarto, brincando no quintal. Ela não fala muito, não se envolve com a turma. Talvez use a leitura como fuga. É boazinha, insuportavelmente boazinha. Vocês conseguiram se identificar com alguma delas? Agora, nós vamos fazer uma técnica de relaxamento. Eu gostaria que vocês assim procurassem sentar de uma forma bem confortável. Eu vou pedir para o Davi apagar as luzes, colocar um som bem relaxante, bem gostoso. Fechem os olhos, procurem tirar tudo que vocês têm no colo de vocês, fiquem sem nada. Fechem os olhos, se esqueçam de quem está do seu lado. Agora é vocês e Deus. Lembre-se que cada um de nós tem uma criança que nunca morre no adulto. Ao contrário, conserva-se bem viva, com todas as cicatrizes que resultaram de ferimentos da infância. Reagimos no presente em função do que nos aconteceu na infância. Agora procurem prestar bem atenção em tudo aquilo que eu vou falar e procurem se imaginar mesmo, se imaginar nessa situação. Você está caminhando sozinha por um lugar desconhecido e vê à sua frente uma rocha. Agora, você irá caminhar até esta rocha. Irá subir. Você está de pé numa elevação, sozinha, olhando para um grande curso de água, onde nunca esteve antes. Aí você tem um desejo muito grande de caminhar até a água e devagar chegar até a praia. Você descontrairá ainda mais profundamente à medida que caminhar e entrar em contato com a natureza.
Olhe à sua volta. Veja as árvores, os coqueiros, essa paisagem tão bela. Ai, esse vento tão refrescante que sopra sobre você nesse momento. No caminho você não vê ninguém. Você está sozinha. Finalmente você chegou na praia. E não há mais ninguém aí além de você. Está tudo quieto e deserto. Ande um pouco pela praia. Sinta a areia massageando seus pés. Deixe que a água molhe seus pés, suas pernas, até o joelho. Ande, olhe à sua volta, aprecie essa beleza jamais vista. O céu está com algumas nuvens e o sol está bem suave. Então, ao olhar à sua direita, você vê uma figura pequena caminhando devagar em sua direção. Você a observa e finalmente percebe que ela tem mais ou menos 5, 6, 8, 9 anos, talvez até menos. Essa criança caminha lenta e hesitantemente em sua direção. Você pode andar em sua direção ou esperar que ela chegue até onde você está. A criança está com os olhos espantados. Em seus olhos está refletido algum tipo de dor, de angústia, de medo. Alguma coisa está perturbando esta criança. Nos próximos minutos, você pode consolá-la, conversar com ela, abraçá-la, beijá-la, protegê-la, cuidar dela. Veja se consegue descobrir qual é a sua dificuldade. Observe bem essa criança. Com quem ela se parece? Se você olhar atentamente, irá perceber que ela é a sua própria criança interior. Você, numa idade anterior. Agora, junto com a criança, caminhando pela praia, na direção oposta àquela de que a criança veio, você encontra alguém, um homem. Ele está vestido com um longo manto branco
e está sorrindo. Seu rosto é muito terno e compassivo. Pergunta quem é você e o que está fazendo. Agora, você apresenta sua criança a Jesus e pede que Ele derrame o seu precioso bálsamo sobre a vida dela e que cure todas as suas feridas, todas as suas lembranças tristes. Pede que a sua preciosa paz inunde a vida daquela menina, para que ela possa ser feliz. Observe o que está acontecendo. Devagar, pode ir voltando, pode ir dando uma espreguiçada, abrindo os olhos. Pode voltar para a igreja, restauradas, adultas emocionalmente, pela fé. Amém.